Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, professor de Direito Eleitoral. Vou hoje, nesse encontro, falar de propaganda eleitoral antecipada. Certamente é o tema que vai interessar muito para quem é pré-candidato, para quem pretende ser candidato em 2016, quem vai concorrer dos mais de 5 mil municípios para vereador ou para prefeito. É também um tema que vai ter interesse para quem vai atuar na fiscalização do processo eleitoral, pois vamos discutir a aplicação da mini-reforma eleitoral já para essas eleições de 2016. Quais são os limites da propaganda, inclusive em decorrência do alargamento das hipóteses de propaganda permitida anteriormente ao início da campanha eleitoral, que é o dia 16 de agosto do ano de 2016. Bem, vou começar conceituando propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é uma espécie de propaganda política. Na doutrina eleitoralista, costuma-se classificar a propaganda política em propaganda partidária, que é aquela propaganda realizada pelos partidos políticos. Ela é realizada no rádio, na televisão, nos anos ímpares e nos anos pares, que são anos de eleição, no primeiro semestre, portanto ela é vedada, né, no segundo semestre, no período do processo eleitoral. Ela tem a finalidade de divulgar a ideologia partidária, de promover a participação feminina na política, portanto de captar novos filiados, tem fundamento no artigo 45 da Lei 9.096/95, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Temos ainda uma segunda espécie de propaganda política, que é a propaganda intrapartidária. O nome já é bem sugestivo, né? É uma propaganda que é realizada internamente no âmbito partidário e ela está muito relacionada ao fenômeno da convenção, que é o momento em que o partido político se delibera acerca dos nomes que serão levados a registro na Justiça Eleitoral. Essa propaganda interpartidária ela é restrita aos filiados e ela pode acontecer ali nas redondezas do local onde será realizada a convenção partidária. Mas o tema de hoje é o tema da propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é aquela propaganda, portanto, que tem por destinatário o eleitor e com a finalidade de convencer o eleitor de que determinado candidato encontra-se mais apto para exercer um mandato eletivo e, portanto, receber o seu voto. É importante deixar claro que essa propaganda eleitoral ela deve ser lícita, ela deve observar, portanto, todas as restrições, as limitações impostas pela legislação eleitoral, de modo que não é permitido a propaganda eleitoral que esteja realizada ali com oferecimento de vantagens, oferecimento de presentes, brindes, dádivas, né, em locais onde não é permitida a propaganda eleitoral, extrapolando as dimensões legais fixadas. A gente sabe que a propaganda eleitoral ela encontra fundamento no princípio constitucional da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, mas a legislação brasileira rege o tema de forma até bem enfática, né, de modo que há uma série de restrições legais à realização da propaganda. E dentre essas restrições legais quanto à realização da propaganda eleitoral, uma delas é a restrição temporal. Existe uma data a partir da qual se inicia a campanha eleitoral e, como tal, será permitida a realização da propaganda eleitoral, ou seja, os candidatos já poderão apresentar santinhos, pedir votos, né, que é o dia 16 de agosto do ano da eleição. Portanto, dia 16 de agosto de 2016, inicia a campanha eleitoral e, portanto, os candidatos já podem pedir votos. Antes disso, a regra é que o pedido de voto ele vai caracterizar um ilícito eleitoral chamado de propaganda eleitoral antecipada ou de propaganda eleitoral extemporânea. A questão é que, no final de 2015, houve a Lei 13.165, que alterou bastante coisa, e inclusive o tema da propaganda eleitoral antecipada. A Lei 13.165 passou a permitir a figura da pré-campanha eleitoral. E isso até encontrou uma razão de ser no fato de que a campanha eleitoral foi reduzida de 90 para 45 dias. Então, o que houve? Houve uma ampliação das hipóteses de condutas permitidas, ou seja, que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada, bem ainda a concessão, a permissão para que pré-candidatos possam fazer menção à sua pré-candidatura
bem como até mesmo exaltar as suas qualidades pessoais, desde que não haja pedido explícito de voto. Observa que a lei fala em pedido explícito como condição para caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, o que torna na prática obsoleta a figura da ilicitude da propaganda eleitoral antecipada, porque antigamente era possível, até mesmo à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização do ilícito de propaganda eleitoral antecipada a partir do pedido implícito de voto. Hoje, com a nova lei, é necessário o pedido explícito para que haja o ilícito, de modo que o candidato vai poder fazer menção à sua pré-candidatura, ou seja, se apresentar como futuro candidato e também exaltar as suas qualidades pessoais, portanto, sua aptidão para o exercício do cargo público que ele pretende concorrer, e não havendo pedido explícito de votos, não haverá ilegalidade, não haverá ilicitude. Além dessa margem, a lei eleitoral, no artigo 36A, a lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, passou a apresentar um rol maior de hipóteses de condutas tidas como permitidas e que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Antes, porém, eu vou passar uma tabela demonstrativa do tema, portanto, dessa nossa introdução, após a qual, na segunda tabela, na tabela 2, vou apresentar as hipóteses de propaganda de conduta permitida no artigo 36A da Lei 9.504. Então, vamos à tabela número 1. Observem que nessa tabela número 1, nós vamos ter aí a previsão legal do tema, né, envolvendo a propaganda eleitoral e a propaganda eleitoral antecipada, a Lei 9.504 de 97, nos seus artigos 36, 36A e 36B. Também a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.457 de 2015, que trata da matéria para essas eleições de 2016. A data de início da propaganda, ou seja, a data de início da campanha eleitoral, é o dia 16 de agosto de 2016, de modo que, antes disso, havendo pedido explícito de votos, a conduta será ilícita. A penalidade para quem descumprir essa regra eleitoral é multa de 5.000 até R$ 25.000, ou quando o custo da propaganda for superior a esses valores, a multa será correspondente ao custo da propaganda. Podem ser representados, ou seja, podem ser réus nessa ação eleitoral, nessa representação eleitoral por propaganda antecipada, tanto o responsável pela propaganda, como também o beneficiário, se comprovado o prévio conhecimento pelo beneficiário. No artigo 36B da Lei das Eleições, há uma previsão de ilícito eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, consistente na convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Isso está previsto no artigo 36B da Lei das Eleições. Como eu já disse anteriormente, eu vou repetir, dada a importância, até porque se trata de uma inovação legislativa, coloquei na tabela as hipóteses que não caracterizam propaganda antecipada. A menção à pretensa candidatura e a exaltação de qualidades pessoais pelos pré-candidatos, desde que não haja, obviamente, o pedido explícito de voto. E existem também outras hipóteses que estão previstas no artigo 36A da Lei 9.504 de 1997, que é a Lei das Eleições. Então, vamos já para essa tabela. Eu dividi em duas tabelas essas hipóteses de conduta permitida na forma do artigo 36A. Eu vou apresentar a primeira tabela e que vai trazer as duas primeiras hipóteses de conduta permitida. Então, na telinha, por favor, a primeira tabela. Vamos ver, então, tabela número 1. Hipótese do artigo 36A é permitida, inclusive com cobertura dos meios de comunicação social, até mesmo pela internet,
com pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que pretendem desenvolver, e as hipóteses são as seguintes. A número 1, a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Portanto, além da menção à pré-candidatura e da exaltação às qualidades pessoais, os pré-candidatos podem ser entrevistados, podem participar de programas de rádio e de televisão, mas é importante ressaltar que as emissoras de rádio e TV devem conferir tratamento isonômico aos pré-candidatos. Isso se justifica por conta do princípio da igualdade eleitoral, né? Senão haverá pessoas que vão sair na frente, vão ser favorecidas, e aí não tem como se conceber o privilégio para uns e não para outros, quebrando, portanto, aí a paridade de disputa, né? A igualdade de armas, violando-se o princípio da igualdade eleitoral, que é um dos pilares do direito eleitoral. Vamos agora para a hipótese 2, que é a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo e das alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Então, partidos políticos podem realizar encontros, congressos, seminários. É permitido, inclusive, a divulgação, porém, uma divulgação restrita, a chamada divulgação intrapartidária, somente para os filiados do partido político, né? Não cabe aqui uma divulgação ampla a toda a comunidade. Peço agora para colocar na tela a tabela seguinte, que vai apresentar as outras hipóteses de condutas permitidas na forma do artigo 36A da Lei 9.504. Observe, então, que nós vamos ter, na hipótese 3, a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Essas prévias partidárias são verdadeiras pré-convenções realizadas pelos partidos políticos, onde vão ser definidos os rumos do partido nas eleições, as alianças que serão feitas, os nomes que acabarão sendo levados na convenção. E há uma ressalva importante na lei eleitoral, no tocante às prévias partidárias, que é a proibição da transmissão ao vivo das prévias partidárias. Nada impede que a imprensa acompanhe, faça uma reportagem a respeito do evento, mas a lei proíbe a transmissão ao vivo. Já na hipótese número 4, vamos ver aqui, divulgação de atos parlamentares, de debates legislativos, desde que não faça pedido de votos, né? Portanto, parlamentares poderão divulgar seus atos e até mesmo os debates realizados nos respectivos parlamentos, mas sem pedido de voto. Número 5, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Essa conduta prevista no inciso 5, né, eu acho bastante salutar, porque permite que os pré-candidatos possam expor as suas posições acerca de temas importantes do país, inclusive proporcionando aos eleitores conhecer, né, os posicionamentos desses candidatos, o que auxiliará de forma, sem dúvida, para o processo do convencimento do eleitor acerca de quem irá votar. É importante lembrar que a propaganda eleitoral, embora seja realizada pelo candidato, ela, na verdade, na sua essência, ela é um direito do eleitor, que é o direito à informação, a informação acerca dos nomes e das pessoas, das experiências que cada um tem e que serão verdadeiros representantes do povo, né? Então, acima de tudo, a propaganda eleitoral serve ao interesse do cidadão de buscar conhecer, para refletir acerca dos nomes que estão aí postos ou que serão postos para fins de candidatura. Temos ainda a hipótese 6, que é a realização à expensas do partido político de reuniões de iniciativa na sociedade civil, de veículos ou meios de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Observe, então, que o artigo 36A da 9.504 vai ampliar
Ele, na verdade, com a mini-reforma eleitoral, a mini-reforma amplia as hipóteses de condutas permitidas, né, que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada, não é ilícito. São essas hipóteses que eu acabei de citar, essas 6 hipóteses. Bem ainda, os atos de você expor a sua pré-candidatura, né, mencionar a sua pré-candidatura e também de exaltar as suas qualidades pessoais. Agora, se tiver pedido explícito de voto, aí tem lista eleitoral. E tem outra coisa também, você que é profissional de imprensa, que vai ser candidato, você não pode usar o espaço que você tem no rádio, na televisão, profissional de comunicação social, para promover a sua candidatura, porque certamente você vai estar numa situação diferenciada, né, numa situação que não será... Os outros candidatos também não terão a mesma oportunidade, né, o mesmo espaço naquele programa de televisão que você participa, que você comenta, enfim. De modo que os profissionais de imprensa terão, quando candidatos, terão restrições quanto ao uso dos espaços que eles já realizam para fins profissionais, visando uma promoção aí da sua pré-candidatura. Portanto, com uma mini-reforma eleitoral, implementada pela Lei 13.165 de 2015, temos agora uma figura nova chamada pré-campanha eleitoral. E isso causa preocupações. Preocupações não no sentido de se permitir, que eu acho bastante salutar, que haja realmente a divulgação, que o direito à propaganda seja ampliado, né? Mas nós temos que pensar também no modo de controle, porque não pode haver abusos. E os abusos devem ser evidentemente coibidos, porque na medida em que um pode mais que o outro, ou que um realiza além digamos, do senso do razoável, entrando no que nós denominamos de abuso, vai acabar tornando o processo eleitoral ilegítimo, né? Na verdade, em razão do ferimento ao princípio da igualdade. Então, há situações que devem ser analisadas. E quais seriam, então, os parâmetros legais que podem ser fixados para que o pré-candidato, inclusive, saiba o que pode, até onde pode ir com essa figura da pré-campanha eleitoral? Será, por exemplo, que ele pode apresentar a sua pré-candidatura contratando serviços específicos, divulgando material de pré-campanha eleitoral, confeccionando material de pré-campanha eleitoral, colocando um outdoor na cidade, porque já que o outdoor é proibido no período da campanha eleitoral, será que ele seria permitido no período de pré-campanha? Bem, eu acho que nós temos que fazer uma interpretação sistemática da legislação eleitoral, da Lei 9.504, da lei do Código Eleitoral, da Lei das Inelegibilidades, né, a Lei Complementar 64 de 90, da própria Constituição Federal, e concluir o seguinte: essa pré-campanha, esses atos de pré-campanha, eles são permitidos, são até salutares, porque nós tivemos aí uma diminuição do período da propaganda, como eu disse, de 90 para 45 dias, mas nós temos que ter limites, né? E os limites que podem ser inicialmente pensados, até mesmo, né, pelos órgãos de fiscalização, são os limites que já conhecemos da lei eleitoral, que, por exemplo, os limites fixados na Lei 9.504. Marcelo, que limites a Lei 9.504 já fixa, né, e que poderia ser aplicado como parâmetro também na pré-campanha? Limites, por exemplo, de lugar. A gente sabe que na campanha eleitoral não pode ser realizado propaganda em bens públicos, em bens de uso comum, em bens de concessionárias, de permissionárias. Não pode ser realizada propaganda em jardins, em árvores, localizadas em espaços públicos. Então, não há como também conceber que haja ato de pré-campanha, tendente à divulgação da pré-campanha, né, e de exaltação aí das qualidades do candidato, do pré-candidato, nesses locais, porque se é proibido para propaganda eleitoral, obviamente também deve ser, até por questão de razoabilidade, proibido também para os atos de pré-campanha. Também há restrições no 9.504 no tocante à forma. Como assim restrições no tocante à forma? Nós vamos ter restrições, por exemplo, do uso do outdoor, restrições de dimensões, propaganda em meios particulares, né, até meio metro quadrado. Então, essas restrições
elas devem ser também observadas para os atos de pré-campanha eleitoral. E há também restrições de conteúdo da propaganda eleitoral. Nós não podemos conceber a existência de propaganda eleitoral que venha denegrir, que venha ridicularizar candidatos, né? De propaganda eleitoral que venha ofender a honra de candidatos, a moral, os bons costumes, porque já há a previsão dessa ilicitude na legislação eleitoral, inclusive nos atos de campanha, que é um momento em que realmente, né, a legislação entende como um momento apropriado para abordagem direta do eleitor, visando conquistar de forma legítima, ressalte-se, o voto do eleitor. Cavaletes, por exemplo, não são permitidos, bonecos não são permitidos, são restrições de forma que também não podem ser tolerados em atos de pré-campanha eleitoral. E há uma outra preocupação também, que é no tocante à gestão financeira. Nós falamos em gestão financeira de campanha, ou seja, tudo que entra na campanha deve ser contabilizado, todas as despesas devem ser contabilizadas. E na pré-campanha? Na pré-campanha, o candidato ainda não vai ter conta corrente, não vai ter uma contabilidade acerca do que recebe, das receitas, das despesas, a Justiça Eleitoral não pode fazer um controle. Então, abre-se um espaço muito grande para que esses atos de pré-campanha eleitoral, né, sejam realizados até mesmo num ambiente que pode proporcionar a prática de abuso de poder econômico, a prática da captação ilícita de recursos. Então, na verdade, o mais sensato, pelo menos no meu entendimento, é que esses atos de pré-campanha sejam realizados e que, eventualmente, despesas que forem necessárias sejam realizadas por conta dos partidos políticos e dentro dos limites do que nós chamamos de propaganda intrapartidária. Não dá para conceber, por exemplo, que o pré-candidato faça despesas de grande vulto, visando a promoção da sua pré-campanha, sem que isso seja contabilizado, até porque não é o momento de se contabilizar isso, a Justiça Eleitoral não vai ter um controle efetivo de tudo isso, criando um ambiente propício para abuso de poder. Abuso de poder que pode, inclusive, ser caracterizado por ilícitos, em razão de ilícitos de propaganda, é um ilícito muito grave, e vale dizer que nós estamos em eleições municipais. Por exemplo, eleições para vereador no município pequeno, para que haja a caracterização da gravidade não é preciso muita coisa, até porque são municípios que às vezes 1, 2, 3 votos elege ou deixa de eleger um candidato, né? Então é importante até mesmo que essa noção de gravidade leve em conta a circunscrição da eleitoral, que no caso, circunscrição municipal, pequenos municípios de interior, por exemplo, dependendo da conduta, ela já pode ter aí a gravidade suficiente para encontrar numa ação de investigação judicial eleitoral uma procedência, cassando registro, cassando diploma, gerando inelegibilidade do candidato, eventualmente de particulares também que concorreram para a prática abusiva. Então vejam que a pré-campanha está aí, foi uma liberalidade do legislador, até por conta da redução da campanha eleitoral, mas ela também não pode ser feita sem qualquer controle, sem qualquer limite, servindo, portanto, de uma plataforma para a promoção da pré-candidatura com desvio, com abuso do poder econômico, com abuso do poder político, né, e por aí vai. Havendo hipótese de abuso, os órgãos legitimados podem ajuizar a ação de investigação judicial eleitoral até a diplomação, nas hipóteses de propaganda ilícita, tanto antecipada como a regular, ajuizar as ações até o dia da eleição. E por falar em ilícitos eleitorais, tanto do abuso, né, compra do voto, aí se você oferece uma vantagem, está praticando uma vantagem ao eleitor em troca de voto, está praticando crime de compra de votos, também pode ser ilícito de captação ilícita de sufrágio. Eu vou apresentar para vocês uma última tabela que vai indicar os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização que podem ser acionados quando você, cidadão,
estiver diante de um ilícito eleitoral. Na dúvida, faça a sua denúncia, deixem que os órgãos de controle analisem, né, cada caso e verifiquem se realmente há ou não ilícito. Não cabe ao eleitor esse juízo de que é ilícito ou de que não é ilícito, até porque se espera que os órgãos de controle façam isso, né? Sim, o eleitor que leve a informação e se não for ilícito, vai ser arquivado certamente. Se for um ilícito, as providências serão tomadas. Então, por favor, na tela, a tabela que vai apresentar os órgãos de controle e como acioná-los. Então, observem na tabela que você pode procurar a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela, a partir de um determinado momento do ano eleitoral, ela vai disponibilizar um telefone, que é o Disque Eleição. Em alguns estados, o Disque Eleição é o telefone 148. Em outros estados tem números diferentes, então você tem que verificar no seu estado qual que é o telefone do Disque Eleição, a partir de que momento ele vai estar disponível para receber as denúncias. Mas, independentemente disso, você pode também procurar o promotor eleitoral na sua cidade. O promotor eleitoral é o promotor de justiça, na verdade é um promotor de justiça que exerce, né, a atribuição de promotor eleitoral aí por 2 anos. Então, você pode procurar a sede do Ministério Público Estadual, a promotoria, né, na sua cidade. Lá você vai se informar quem que é o promotor eleitoral que vai certamente receber a sua denúncia. Você tanto pode denunciar na sede, como pode se utilizar dos mecanismos de denúncia online ou por telefone dos Ministérios Públicos Estaduais. Você também pode procurar a Procuradoria Regional Eleitoral, que é um órgão do Ministério Público Federal, né? Então, todos os estados da federação têm uma Procuradoria Regional Eleitoral. Nas eleições municipais, o papel da Procuradoria Regional é de coordenar as atividades dos promotores eleitorais que atuarão no primeiro grau e, obviamente, também se manifestar, né, nos recursos que subirem para o Tribunal Regional Eleitoral. E as denúncias podem ser feitas também na sede do Ministério Público Federal e o Procurador Regional Eleitoral vai repassar essa denúncia para o promotor eleitoral que tem atribuição para atuar na matéria. Observe aí que nós temos um site, que é o www.cidadão.mpf.mp.br. Nesse site podem ser realizadas denúncias online, né, denúncias que serão devidamente cadastradas nas procuradorias regionais eleitorais e, como eu disse, remetidas ao promotor eleitoral com atribuição. Eu falo promotor eleitoral porque nós estamos diante de uma eleição municipal. E também uma novidade, né, temos o aplicativo SAC MPF, ele pode ser baixado gratuitamente e através do aplicativo o cidadão pode realizar a sua denúncia, e aí não só denúncias eleitorais, quaisquer denúncias, né, ao Ministério Público Federal e que serão também apuradas na via própria. Bem, é isso. Agradeço muito a participação de vocês. Certamente sugestões são muito bem-vindas, dúvidas também, eventualmente, se houver, podem mandar no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Agradeço pela participação, por estar aqui, né, assistindo esse vídeo, e um grande abraço, até o próximo encontro.